estudantes do quarto ano. Eu sou a professora Albalide, do componente curricular de língua portuguesa. Hoje, na aula de número 6, nós vamos estudar o gênero textual mito. Quer saber mais sobre esse gênero? Vem comigo! Mito e suas características. Vamos entender primeiro o que é um mito. Mito é a primeira tentativa de explicar a realidade. Todo mundo conhece um mito, já ouviu alguém contar um mito. Você quer ver um mito muito conhecido que circula em nosso meio? É o mito de engolir girino para aprender a nadar. Eu, que trabalho ali na área do bairro São Paulo e Santa Terezinha, escuto muitos meus alunos falando sobre esse mito, que um tio aprendeu a nadar assim. Mas, na verdade, a ciência explica que a natação nada mais é que uma coordenação de movimentos, de braçadas, de batida dos pés e de uma girada de cabeça controlando a respiração. Mas há quem acredite nesse mito. Outra explicação. São histórias que possuem a participação de deuses, heróis e seres sobrenaturais. É muito comum a gente ver as pessoas falarem de mitos e colocando seres sobrenaturais, como assombração, coisas que vão criando pavor. Isso tudo sai da imaginação. Outra definição, contados primeiro oralmente. Primeiro a pessoa vai falando, vai contando para o outro vai falando oralmente e depois aquele mito se espalha. E há quem acredite. Acontecem sempre num passado distante. Naquela época em que minha avó me contou que a assombração aparecia lá naquela esquina, quando ela passava lá todos os dias. E assim o mito vai se formando e toda a população daquela redondeza começa a conhecer aquela história, começa a ter medo e há quem acredite. Mitos mais conhecidos. Não pode engolir chiclete porque ele gruda no estômago. Você já ouviu falar dessa definição aí de mito? Quando eu era criança, eu acreditava. E tem muita gente que acredita, mas o que passa pelo tubo digestivo e ele vai direto para o intestino delgado é aquilo que não vai ser útil para o nosso organismo. Então, a gente já sabe pela explicação da ciência que isso aí não faz sentido, mas é chamado de mito e há quem acredite. Outro mito, soprar o machucado faz a dor passar rápido. A gente sempre fala assim com a criança, não chora não, vem cá, deixa que eu assopro o seu machucado. Numa forma de quê? De acalmar. Mas a gente sabe que o assoprar o machucado, ele não vai fazer ele passar aquela dor. Estralar os dedos dá artrose. O que é artrose? Inchaço nos dedos, inchaço nas mãos. A gente sabe que a artrose nada mais é que uma doença que acontece por causa do envelhecimento das pessoas. Nem todas as pessoas, depois dos 40 anos, depois dos 50, elas terão artrose, mas a maioria da população. Outro mito é: ler no escuro estraga a vista. Você não pode ler no escuro porque a sua vista vai ficar fraca, porque força demais. Essa é a explicação popular desse mito. Mas, na verdade, ler no escuro não vai estragar a sua vista. Mas o que vai acontecer? Vai te dar uma dificuldade, você vai forçar mais os seus olhos, isso vai te incomodar e não vai ser uma leitura prazerosa.
Bolo quente dá dor de barriga. Olha que eu escuto isso até hoje. Na explicação da ciência, quando nós comemos algo muito quente e insistimos em engolir, porque o alimento quente, ele vai fazer o quê? Ele vai te dar uma sensibilidade nos dentes, ele pode queimar a sua língua, mas mesmo assim, caso você consiga ingerir esse alimento, todos os órgãos do nosso corpo vão trabalhar para que essa temperatura venha a ser igual à temperatura do nosso corpo e vai chegar no nosso estômago sem trazer nenhum prejuízo. Bolo quente, então, não vai te dar dor de barriga, mas vai trazer uma sensibilidade nos seus dentes, assim como algo muito gelado, muitas pessoas sentem, e também pode queimar a língua. O mito da criação da noite. Esse texto, ele está na atividade que você pegou na plataforma SMED GV. Acompanhe a leitura comigo. Antigamente, não havia noite. Era sempre dia. O sol brilhava, esquentando a terra. A lua e as estrelas eram como o sol. Tudo era luz e claridade na aldeia e na floresta. Os homens caçavam sem cessar e as mulheres trabalhavam sem descanso, pois era sempre dia, não havia noite. O sol fazia seu percurso até o poente para então retornar pelo caminho inverso, a nascente. Mauá controlava o sol, a lua e as estrelas, não permitindo que ninguém deles se aproximassem. Certa vez, um homem quis saber como o sol funcionava. Esperou que Mauá saísse para caçar e aproximou-se do sol. Ao tocá-lo, o sol quebrou. O mesmo acontecendo com a lua e as estrelas. E a noite surgiu, engolindo tudo. Os homens que caçavam na mata ficaram perdidos na imensidão do escuro. As mulheres mal conseguiam encontrar as suas redes dentro das malocas. Crianças e idosos lamentavam-se fundo da noite sem luz. Mauá voltou para consertar o sol. Ao ver o que o homem havia quebrado, Mauá lançou-se sobre ele e o atirou longe. Quando caiu, o homem transformou-se num macaquinho mão de ouro, escuro como a noite e com as mãos douradas como o sol que havia tocado. Não foi possível consertar o sol para que funcionasse como antes. O sol caminhava para o poente, mas não conseguia retornar, sumindo no horizonte e deixando a terra na escuridão. Mauá então fez com que a lua e as estrelas surgissem na ausência do sol para iluminar um pouco a noite. E é assim até hoje. Compreendeu a explicação? Antes, no início, igual fala aqui no texto, da criação do mito, antigamente não havia noite, só tinha dia. As pessoas estavam exaustas. Imagine só, vamos nos colocar no lugar desse texto. Se não tivesse noite para a gente poder descansar, para a gente poder dormir, imagine só o dia, não seria cansativo? Mas o homem curioso, ele foi lá e fez o quê? Ele quebrou o sol. E Mauá, ele protegia o sol e as estrelas. Com a queda do sol, ele quebrou e apareceu assim a escuridão. Mauá foi consertar o sol e não teve como mais fazer o conserto do sol, e aquele homem que havia feito
a quebra do sol, Mauá atirou o homem longe, que acabou caindo e se transformou num macaquinho escuro com mãos de ouro para representar a cor do sol. E as estrelas passaram a iluminar a noite. Segundo o mito, foi assim que surgiu a noite. Compreendendo o texto, agora nós vamos conferir as nossas atividades. Se havia a lua e as estrelas, por que não havia noite? Porque Mauá controlava o sol, a lua e as estrelas. Mauá, no texto, ele era o controlador desse fenômeno chamado Sol, Luas e Estrelas, que hoje nós vemos que fazem parte do nosso universo, mas para ele seria bom que ficasse somente dia. Atividade 2. Quem controlava o funcionamento do Sol, da Lua e das estrelas? Era a Terra? Era Mauá? Ou era o homem? Se você marcou Mauá, muito bem. Você pode corrigir aí a sua tarefa junto comigo. Mauá, que controlava o sol, a lua e as estrelas. Tarefa de número 3. Leia as informações e depois responda a pergunta abaixo. Nós temos aqui 2 informações que são muito valiosas para a leitura dos nossos textos e principalmente desse texto. Protagonista é a personagem principal, aquela que tem o destaque nos acontecimentos. Quem é a principal nesse texto aí que a gente está lendo sobre o mito? Se você disse, eu estou imaginando que você de casa disse que é Mauá. Muito bem. Agora vamos ver o antagonista. O antagonista é o quê? É o contrário do protagonista. O antagonista é o adversário da personagem principal, aquela que age se opondo ao protagonista, né? Que foi aquele homem que quis o quê? Ir contra a ideia de Mauá. Letra A. De acordo com o que a gente acabou de ler, nós vamos responder. Quem é o protagonista? Aquele que é o personagem principal. A Terra, Mauá ou o homem? Se você marcou Mauá, eu sei que você acertou. Excelente. Vamos para a próxima? Letra B. Quem é o antagonista? O antagonista nada mais é que o adversário de Mauá, aquele que se opõe às ideias. Quem é que se opôs às ideias? O homem. Ele não gostou da ideia que Mauá teve de controlar o sol, a lua e as estrelas. 4. Que problema o protagonista teve que resolver? Consertar o sol que havia sido quebrado pelo homem. Isso mesmo. Mauá, ele tentou consertar, só que teve jeito? Não teve jeito. Letra A. O que causou esse problema? O toque do homem. No texto fala que quando o homem tocou no sol, o sol caiu e quebrou. O que fez o protagonista para resolver o problema? Fez com que a lua e as estrelas surgissem na ausência do sol para iluminar um pouco a noite. E assim, segundo o mito, aconteceu a divisão entre dia e noite. Gostou desse mito? Conhece mais alguns? Olha, eu tenho um conselho para te dar. Eu acho que você deve pegar esse texto que está dividido aí em parágrafos e está fazendo a transferência dele para a letra cursiva, com uma letra bem bonita, passar ele tudo para o seu caderno e aí você vai estar treinando
a sua ortografia, além de responder todas as atividades. Terminamos a nossa aula sobre mito. Eu vou ficar por aqui já com muita saudade e querendo retornar. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela, se inscreva em nosso canal do YouTube e acesse nossas redes sociais SMED-GV. Tchau, com muita saudade e até a próxima aula.